Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para a quinta lição e a conclusão do estudo durante a semana. Mas antes, não se esqueça de, ao final, de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Bem, eu estou gravando de novo. Já gravei, não valeu nada. Essas memórias de hoje não são iguais àquelas que eu tô louco para encontrar. Uma toda amarelinha. Essa dura anos e não dá problema. Vamos então para a nossa lição de quinta. Intercessão. Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessória pelos pecadores? Êxodo 32, 30 a 32. Bem, a última lição da semana é entender a intercessão como um fenômeno presente hoje. Em outras palavras, o processo de pedir a Deus que perdoe o povo de Israel ou que apague meu nome do livro da vida também é uma representação do que Deus espera que façamos hoje em nosso tempo e no mesmo contexto. Em outras palavras, os rebeldes de hoje devem ser tratados da mesma forma. Você e eu, todos nós, já enfrentamos algum momento, algum tipo de manifestação de rebelião, traição ou desilusão com o comportamento de outras pessoas? Sim. E isso continuará a acontecer, porque elas são pessoas. Isso vai continuar acontecendo porque elas e nós somos pecadores. E muito provavelmente você e eu já fizemos isso com alguém, mesmo que não tenhamos percebido a princípio, mas já fizemos. O que significa que a necessidade de intercessão surge para você e para mim. Assim como surge a necessidade de intercedermos por alguém que fez o mesmo que Israel fez com Deus. Isso significa que Deus nos chama para incorporar o comportamento de Cristo nesta questão, que é a manifestação do amor. Lembra? Quando olhamos para o texto aqui, e o texto descreve que Moisés realmente pede a Deus, o significado da palavra perdoar, que é o mesmo que carregar, o que me lembra do que estava lá em Isaías capítulo 53. Lembre-se de que quando Jesus entra como Cordeiro, que nos salva do pecado, e Ele toma sobre si as nossas enfermidades. Em outras palavras, o que Deus está sendo provocado por Moisés é fazer exatamente isso, tomar sobre si a enfermidade do povo de Israel e perdoá-los. Qual é a base para Moisés fazer tal pedido? Certamente, não é o comportamento do povo. A base é a sua compreensão da graça. E a primeira compreensão que ele tem da graça é o que Deus fez por ele. Afinal, Deus preparou para ser o líder do povo de Israel, e ele, em um ato insano, matou o egípcio e teve que fugir por 40 anos para se desprender desse comportamento, que era o comportamento egípcio e não o comportamento do líder que Deus esperava que ele fosse. Moisés aprende a paciência, a perseverar. Uma vez que esse aprendizado ocorreu, Moisés agora está pronto para fazer o mesmo e interceder pelo povo, porque ele ama seu povo. Em outras palavras, a graça deve ser profunda o suficiente para nos fazer perceber nos outros o que Deus fez por nós e agora quer fazer o mesmo através de nós. Nesse mesmo contexto, lembramos de vários textos da Bíblia que ilustram isso. Temos dois deles.
João, capítulo 10, versículo 11, ou Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? É Cristo Jesus, quem morreu, sim, mas quem ressuscitou, que também intercede por nós à direita do Pai. Ou se você lerem as cartas de João, que diz: filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, não se esqueçam que temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Nesse contexto de propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas os nossos, mas do mundo inteiro, vem o processo e a necessidade de repetirmos a mesma pergunta. Então, que lição aprendemos aqui? Primeiro, compaixão, intercessão em sua forma precisa, direta e completa, que suporta a dor dos outros de acordo com a tipologia aqui presente. Cada vez que fazemos isto, o mundo vê Cristo em nós. Terceiro, sacrifício. A verdadeira liderança, uma verdadeira forma de liderança espiritual, é aquela que se manifesta no sacrifício pelo rebanho, isto é, dar a vida pelas suas ovelhas. Sendo assim, o que Deus espera de nós e o que aprendemos nesta lição. Primeiro, lembre-se, os motivos da fraqueza de Arão descrevem coisas que devemos sempre manter em mente, de que todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais sério do que aquele que encoraja os outros a pecarem. Então, como fundamento, uma figura importante para esse tempo. Segundo, as formas de idolatria moderna também apresentam riscos, embora não tão óbvios quanto um bezerro de ouro, mas são mais profundos e muito mais difíceis. Sendo assim, a idolatria começa quando amamos algo muito mais do que a Deus, seja lá o que for, incluindo a nós mesmos. E em terceiro lugar, a intercessão. A oração é um serviço, talvez o maior de todos os serviços que o homem pode fazer por alguém. Lembre-se, Jesus tomou o nosso lugar para que pudéssemos estar no lugar dele. Em outras palavras, o que Deus espera de você e de mim é que manifestemos aos outros o mesmo nível de amor que foi manifestado por Cristo, representando aqui na atitude de Moisés. Voltando para as perguntas iniciais, como a apostasia de Israel lá no Monte Sinai revelou os perigos da idolatria e de uma liderança fraca, simples, idolatria, apostasia. E o fenômeno do Sinai demonstram a ausência de alguém fiel no processo de liderança. E a memória apagada da aliança e seus resultados inevitavelmente levarão à substituição de Deus no fenômeno da idolatria. A segunda pergunta: quais são as lições do caráter de Deus que se manifestam aqui neste processo de intercessão que vemos na postura de Moisés em relação ao pecado do povo? Novamente, a resposta é simples. A intercessão de Moisés deixa bem claro que o amor redentor de Deus é de fato mais forte do que qualquer modelo de justiça punitiva. Simplesmente, não podemos nos confundir e pensar, porque a graça existe, as exigências e regras perdem o seu efeito. Não. Deus não simplesmente ignora o pecado. Israel passou 40 anos no deserto e morreu no processo. Não porque Deus seja vingativo, não porque Deus seja punitivo em um sentido arbitrário, mas porque eles não estavam prontos. E a jornada pelo deserto
que deveria tê-los preparado, infelizmente, os deixou a descansar antes. Mas as lições aprendidas por esse povo foram passadas para a próxima geração que estava pronta para entrar em Canaã. Vocês conhecem a segunda parte dessa história, que é o que acontece com Moisés no final do processo. E novamente Deus não foi arbitrário, mas ensinou às gerações que entraram em Canaã. Mesmo Moisés não estava pronto nas mesmas questões. Em outras palavras, isso não é punição, mas é ensino. Não é vingança, mas é uma demonstração clara dos profundos efeitos do pecado na natureza humana. Então, quais são as aplicações finais desta lição? É o que você vai saber amanhã no estudo adicional. Aproveite agora para se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.